livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1 e versículo de número 4 e versículo 5. Aleluia! Capítulo 1, versos de número 4 e 5. Na minha versão diz bem assim, está projetado ali: assim veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Eu quero que você leia comigo esses dois versículos no contar de 3. 1, 2, 3. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Amém? Aleluia! Somente até aqui, tome o seu assento, por favor. Irmãos, antes de começar a ministrar, eu quero aqui externar a minha gratidão ao pastor João Carlos, sua digníssima esposa, a irmã Daniela, sua família, que nos facultam esta oportunidade de estar aqui pregando. É uma alegria, é a primeira vez que eu estou aqui. Estamos de férias, graças a Deus, acompanhado da minha lindíssima esposa, Maria Fernanda, e está sendo uma bênção aqui em Portugal. Uma maravilha. Então tínhamos uma vaga ali, eu falei, vamos lá congregar com o nosso amigo. E a minha profunda gratidão, pastor. Que Deus possa estar falando ao nosso coração nesta noite. Uma alegria poder rever também a irmã Lidiane, seu esposo, o irmão André. Deus abençoe, Nenezinho está ali. Deus lhe faça um próspero aqui neste lugar e fecundo. Tá? E é uma alegria poder revê-lo. Esteve conosco cantando na nossa primeira conferência esse ano e foi uma benção. Não deu certo para voltar por ocasião da gravidez, mas um dia, permitindo o Senhor, lhe receberemos lá e vai ser uma benção novamente. Então, me permita pregar uma mensagem simples que os irmãos já conhecem. Não sou um pregador igual o pastor João Carlos, mas que o Deus possa estar ministrando nos nossos corações nesta noite. Irmãos, eu tenho uma mensagem aqui de Deus para o nosso coração, e esta mensagem eu intitulo ela em 3 palavras. Repita comigo: origem, formação e destino. Origem, formação e destino. Aonde que nós encontramos isso no texto bíblico? Irmãos, me permita contextualizar um pouco do que está acontecendo aqui. Os versículos anteriores diz que o profeta Jeremias é filho de Ilquias, um sacerdote que estavam em Anatote. Porém, a palavra do Senhor ele veio naquela época, em um momento em que o povo estava em exílio. O versículo de número 3 vai deixar isso bem claro. E é nesse cenário de exílio, de prisão e escravidão, é que o Senhor, ele está liberando uma palavra. E em meio a tudo isso, o Senhor tem origem, formação e destino. Agora me permita descorrer um pouco desse texto, uma vez que lemos apenas 2, mas eu quero mencionar a partir do versículo de número 2 deste capítulo 1, porque por mais que o povo estava em exílio, o versículo diz assim que a palavra do Senhor veio nos dias de Josias. Uma coisa que eu já trago para o meu coração nesse texto é que em meio a exílio, em meio à escravidão, em meio a um cenário triste e complicado, a palavra de Deus ainda continua sendo liberada para o seu povo. Aleluia! A palavra de Deus ela ainda continua sendo pregada, ela continua sendo destinada a todos nós. Então eu quero trazer uma palavra para os irmãos
de coragem, de ânimo, de que em meio às crises que nós possamos viver, ou talvez em meio à crise em que o cenário, ou no lugar ou na cidade em que vivamos, esteja acontecendo, a palavra de Deus, ela não se encontra em crise. Porque, obviamente, o céu nunca esteve em crise, mas a palavra de Deus, ela sempre esteve operante e atuante, conforme diz no versículo de número 12, que o Senhor, Ele vela pela sua palavra para cumprir esta palavra. Então, a primeira coisa que eu tenho de Deus para você nesta noite é: a palavra de Deus, ela há de te encontrar no seu pior momento. A palavra de Deus, ela há de te encontrar no momento de crise que talvez você esteja atravessando neste ano de 2025. Quer seja ele em diversos cenários, né? Talvez seja financeiro, talvez seja o emprego não vem, cura não vem, então o relacionamento também não vem, documento não vem, mas a palavra de Deus, ela alcança a nossa casa. A palavra de Deus, ela bate na nossa porta de algum jeito. O Senhor, Ele faz com que a palavra de Deus, e o interessante é que a palavra de Deus veio, então é sempre assim, de alguma forma a palavra de Deus, ela virá até você. De alguma forma a palavra de Deus achará o teu endereço, o teu coração. De alguma forma Deus, Ele agirá de algum jeito, eu não sei como, mas o que a Bíblia, ela me apresenta, e ela é fiel e verdadeira, é que a palavra de Deus nos achará, irmãos. A palavra de Deus nos encontrará. Para o quê? Para em meio aos cenários complicados, em meio às crises, as circunstâncias que estão distante ou estão fora do nosso controle, mas a palavra de Deus, ela consegue gerar organização, ela consegue trazer luz para aquilo que está escuro, ela consegue trazer consolo para aquilo que está aflito, ela consegue trazer direção para quem está sem saber o que fazer. A palavra de Deus, ela quando vem, ela vem para cumprir o desígnio que Deus tem estabelecido para que ela execute. Amém, irmãos? Aleluia! Mas quando essa palavra ela veio no versículo de número 4, ela veio diretamente para o profeta Jeremias, neste período de exílio, em um período de escravidão. O Senhor, Ele leva esta palavra ao profeta, e a palavra para o profeta Jeremias, ou para Jeremias, é esta, dizendo que antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conheci. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. A primeira coisa é que a palavra de Deus, ela tem uma origem. Tudo o que acontece, ou tudo o que se desenvolve no reino de Deus, vem de uma origem. Aleluia. E qual origem é esta? O versículo de número 4 diz: a palavra veio de algum lugar. A palavra, ela veio do Senhor. A palavra, ela vem de algum lugar. E que lugar é este? Deus. Que pessoa é esta? A pessoa do Senhor que controla todas as coisas. Antes de tudo acontecer, irmãos, existe uma origem. Antes das coisas descerem no nosso coração, elas saíram de algum lugar. Em Hebreus, no capítulo de número 2, verso 9, diz que antes que o ouvido do homem possa ouvir, que os olhos do homem possa ver e desça no coração do homem, a palavra, ela sai de algum lugar, ela vem de algum lugar. Todos os desejos que há no coração do homem de Deus, que desenvolve-se no lugar onde ele está. O pastor João Carlos está em Lisboa a pastorear esta igreja maravilhosa, mas antes dele pisar os
pés aqui nesta cidade, a palavra estava vindo do coração de Deus. A palavra estava sendo gerada no âmago do coração do Pai para descer no coração do pastor João Carlos e para depois ele vir a esta casa para ser o homem de Deus neste lugar. Porque antes de tudo acontecer, a ordem vem de um lugar chamado Deus. Nada acontece pelo pensamento do homem, nada acontece pela vontade dos homens, mas acontecem pelo pensamento de Deus. Acontece porque há uma origem, e todas as coisas que permeiam entre os homens de Deus acontecem pela vontade que o Senhor tem estabelecido para nós. Amém, irmãos? Porque nós não caminhamos por aquilo que nós queremos, nós não nos movemos pelas nossas próprias vontades e desejos. O evangelista João, no capítulo de número 3, verso 8, diz assim: que tal como é o vento, você não sabe de onde ele vai, de onde vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo o Espírito de Deus. Ou seja, o servo e a serva de Deus são conduzidos pelo pensamento de Deus. Existe uma origem e não é da minha mente, não é no meu coração. A origem é o coração que Deus, é o coração de Deus, é o que está no coração do Pai, é o pensamento de Deus, é aquilo que o Senhor tem reservado para nós. O profeta Jeremias, no capítulo 29, diz: porque eu bem sei qual é o pensamento que eu tenho para vocês. Eu bem sei qual é o plano que eu tenho estabelecido para vocês. Porque Deus tem algo para nós aqui neste lugar. E este algo tem uma origem, irmãos. Aquilo que Deus tem para nós em qualquer lugar em que nós estejamos, vem de um lugar, vem de uma origem. Qual é esta origem? É a vontade que o Senhor tem estabelecido para nós. E todo aquele que vive pelo Espírito de Deus caminha mediante este pensamento que é dos céus. Amém, irmãos? Porque tudo tem uma origem, a origem é Deus. Nós não caminhamos por aquilo que gravita no meu pensamento ou na minha mente, mas aquilo que gravita no coração de Deus. Amém, irmãos? Antes de você ser formado no ventre, antes, origem aonde? Deus. Começa em quem? Em Deus. É a partir de quem? Por Ele. Vem do Senhor, vai voltar para o Senhor. A origem é Deus, porque tudo gravita para a glória de Deus. A igreja que vive os propósitos de Deus é a igreja que tem a origem em viver uma vida e a vontade que o Senhor tem estabelecido para ela. Nós olhamos pelos olhos normais, mas nós vivemos pela fé. Nós caminhamos pela fé, e o apóstolo Paulo diz que nós não caminhamos por vista. Os homens naturais vivem por vista, mas nós pela fé. E como é que isso funciona? Pela origem que é os céus. Porque não é a terra que governa a eternidade, mas ainda é a eternidade que governa a terra dos homens. E depois desta origem, irmãos, depois que tudo começa a partir de Deus, começa a partir do pensamento do Senhor, começa a partir do desejo do Deus vivo, o texto diz que existe uma formação. É o Senhor quem forma. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conheci. Antes de você nascer, eu já te consagrei. Uma coisa que o texto diz aqui, que antes, e a irmã Lidiane está aqui um exemplo bem claro. Nós conseguimos ver o volume da barriga, mas o neném lá dentro, claro e especificamente nós não conseguimos ver. Mas o texto diz bem assim, que o Senhor, Ele é quem forma. A forma quem dá é Deus. A formação, ela vem a partir
da origem. A formação, a forma que se dá, ela vem a partir da conexão com a vontade dos céus. Toda formação, irmão, saudável, ela tem que estar conectada com a origem que é Deus. Todo crescimento saudável tem que estar conectado à origem que é o pensamento dos céus. Não adianta queremos crescer distante da conexão da origem, porque se nós crescermos longe da origem, nós construímos uma pessoa problemática, deformada, monstruosa e distante dos caminhos de Deus. Mas o plano que os céus têm para nós é crescermos conectados com a origem que é Deus. Nós não queremos crescer distante do pensamento de Deus. Nós não queremos ser formados longe da vontade do Senhor. Nós devemos e queremos crescer e ser formados alinhados à vontade de Deus, que é a origem de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém, irmãos? Aleluia! Aquele que conhece a formação, aquele que vê a formação, aquele que forma todas as coisas, aquele que no ventre materno já nos conhece, aquele que é a origem de todas as coisas. E o terceiro ponto, formação, destino. Qual é o destino que Deus tem para o profeta Jeremias? Eu constituí profeta às nações. Há um destino de Deus para o profeta. E qual é o destino? As nações. Porque Deus, ele sempre trabalha, irmãos, com origem, com formação e destino. Ele nos forma a partir dele. E o evangelista João diz bem assim, que nós, todos aqueles que creram, deu-lhes o direito de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Origem, a formação de filho e destino. Deus, ele te chamou para um destino. A igreja de Cristo Jesus aqui neste lugar, ela tem um porquê, ela tem um destino. Nós não estamos aqui por uma vontade do acaso, mas estamos aqui porque o Senhor nos destinou para este fim, nos destinou para este propósito. Qual era o propósito de Deus? Para o profeta Jeremias, para ele ser uma voz profética às nações. Em que momento é que o profeta estava profetizando? Em um momento de exílio, em um momento de escravidão. As lamentações de Jeremias, os 5 capítulos que estão ali, que retratam lágrimas do profeta, dele exercendo o seu ministério em um momento de exílio, em que ele chora, mas ele cumpre o seu propósito, ele cumpre o seu destino, em meio à crise, em meio à escravidão, em meio ao exílio. E o chamamento de Deus a todos nós é que cumpramos o fim para qual nós fomos destinados, independente da circunstância que nós estejamos vivendo. Quer seja ela exílio, escravidão, sofrimento, circunstâncias desagradáveis, mas nós precisamos, alinhados ao coração de Deus, levantarmos as nossas vozes e cumpramos os nossos destinos. Aleluia! O nosso destino, irmãos, ele não está associado à circunstância. Eu não posso cumprir o meu ministério se as coisas caminham favoravelmente bem, se as coisas estão indo ou soprando ao meu favor. Eu não posso dizer, Senhor, eu estou aqui a partir de que as coisas não faltem para mim, a partir de que o salário não deixe de cair na minha conta, a partir de que as coisas boas não deixem de me seguir, ou de que o meu carro esteja sempre abastecido e esteja sempre funcionando. Não é sobre essa perspectiva que Deus coloca o profeta Jeremias
para ser uma voz profética, mas ele é em meio a um contexto de lágrimas e sofrimento, aonde as mulheres eram violentadas, os mais velhos eram desrespeitados e as pessoas eram escravizadas. Ele levantava a sua voz, porque ele bem sabia que a palavra de Deus, ela está sendo vigiada a todo instante para cumprir o desígnio de Deus para ela. Há um convite de Deus a todos nós, irmãos, não apenas a você que me ouve, mas a mim que falo aqui neste momento, para eu continuar sendo aquilo que Deus me chamou para ser, para eu continuar com a cabeça levantada, olhando para os céus, quando tudo me falta, quando o recurso não vem, quando a porta não abre, quando tudo me vai mal, mas eu continuo alinhado com a origem para a qual o Senhor tem me gerado. Meu Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória. O Senhor gera vozes proféticas nos piores momentos. O Senhor gera vozes proféticas que geram destino, que traz correção, que traz alinhamento a partir dos piores cenários, dos piores lugares, dos cenários e das geografias mais remotas, mais distantes, mas independente dos lugares ou geografias, o importante é que a voz de Deus, ela ainda está permeando, passeando por esses lugares, gerando vozes proféticas de Deus nos piores contextos, para trazer o povo de Deus ao alinhamento e ao coração de Deus. Amém, irmãos? Não há para onde irmos ou corrermos, a não ser para os pés do Senhor em rendição à sua vontade. Não há, irmãos, para onde irmos ou corrermos, a não ser para onde Deus nos conduziu e nos chamou. Para onde é que nós somos chamados? Para cumprir aquilo que o Senhor tem nos gerado. Ele nos originou a partir dele. Ele nos formou nele. Ele nos destinou para Ele. E o que é que nós ganhamos disso? O prazer de sermos feitos filhos de Deus, alcançados nos nossos piores momentos e destinados à eternidade nos céus. Aleluia. O profeta Jeremias, não diferente, irmãos, de qualquer outro e quaisquer ser humano, ele tem um discurso. Que discurso é esse? O discurso da insuficiência, o discurso da incapacidade, o discurso da indisponibilidade, o discurso de que eu não sei o básico, o discurso de que as minhas palavras são limitadas. O versículo de número 7 diz: não passo de uma criança, eu me reduzo, eu me diminuo, não é porque Deus é grande, mas eu me diminuo para que o Senhor me pule e alcance outra pessoa, para que o Senhor passe de largo de mim, mas Ele ache outro, para Ele destinar para esses fins. Só que, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, Deus, Ele não erra nos seus destinos. Deus, Ele não origina pessoas erradas. Deus, Ele não forma pessoas que Ele não sabe o que fazer com elas. Deus, Ele não traz pessoas e as destinam para lugares que Ele não sabe o que fazer nestes lugares. Por mais que sejam os piores lugares, por mais que sejam os lugares mais desagradáveis, mais inoportunos, lugares que não projetam prosperidade, lugares que geram uma projeção de fertilidade, de fecundidade, mas olhando para Deus, para aquele que me chamou, olhando para o Senhor, o nosso olhar não está na geografia, irmãos. Quem olha e vive através do olhar dos homens são os ímpios, mas aqueles que são chamados e feitos filhos de Deus são como o vento que não sabe de onde vem nem para onde vão, mas são guiados pelo Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos
Eu vejo poucas pessoas aqui neste lugar. Mas quando eu estava em Cambridge, quando a igreja me foi responsabilizar a minha e a minha esposa, só tinha 15 crentes. Quando o pastor chegou aqui, antes o diácono estava aqui, tinha muito menos ainda. Aí você olha e diz: o que é que eu estou vendo aqui? Irmãos, eu não fui chamado para olhar se Deus não me incumbiu para olhar. O profeta Jeremias, quando ele, no capítulo 18, ele é destinado a ir para a casa do oleiro, e lá ele é convidado a olhar para algumas coisas, porque nós só devemos olhar, irmãos, quando Deus nos convida a olhar. Porque se nós fazermos aquilo que o Senhor não nos convidou para fazermos, podemos perder o foco daquilo que Deus nos chamou para fazermos. Deus, irmãos, não me trouxe aqui para ver quantos tem aqui neste lugar. Eu não vim contar quantos crentes tem aqui. Eu vim para trazer uma palavra dos céus aqui neste lugar. E o Deus que me trouxe aqui, Ele vela pela sua palavra para cumprir neste lugar. O que Deus tem para fazer através desta igreja, vai fazer ainda que tenha 2 pessoas nesta casa, ou 100 pessoas nesta casa. Mas se tiver alguém com o coração inclinado para dizer: Senhor, eu estou aqui, o Senhor pode me enviar, pode ter certeza que vai acontecer algo extraordinário nesta cidade. Porque eu não estou sendo convidado, irmãos, para fazer as coisas através daquilo que eu acho ou penso, mas eu estou convidado a fazer as coisas a partir daquilo que Deus me destinou para fazer. Deus não te chamou, irmãos, para ver as coisas a partir do seu olhar, mas Deus te constituiu. É sobre isso que você tem que saber. Eu tenho que saber para que fim eu fui constituído. O profeta Jeremias foi constituído o profeta às nações. Então é para isso que ele tem, é o que ele tem que cumprir. Agora você, qual é o teu papel aqui neste lugar? Para qual fim o Senhor te projetou? Te trouxe para esta cidade de Lisboa, te arrancou dos lugares mais remotos do mundo e te trouxe para este lugar. Para que propósito? Porque depois que nós, irmãos, entendemos com clareza o propósito de Deus, as coisas se tornam menos difíceis. Elas ficam mais confortáveis. Eu aceito com mais facilidade aquilo que Deus tem para mim. Ah, mas tem pouca gente, pastor. Tem pouca gente, mas pouca gente na direção de Deus. Pouca gente alinhada ao coração do Pai. É pouca gente, mas pouca gente que ora, que jejua, que lê a palavra, que o pastor chama para um propósito de jejum e diz assim: pastor, o senhor conta comigo no propósito, eu estou com o Senhor, vamos orar e vamos fazer o negócio acontecer. Aleluia! Não é sobre a quantidade, irmãos, de pessoas que tem no local, mas é sobre aqueles que estão alinhados ao coração de Deus. Aqueles que estão alinhados ao coração do Senhor. Aqueles que estão alinhados, aqueles que sabem que antes de nascer já foi consagrado. E depois que foi consagrado, foi constituído. E eu não tenho um caminho longe, eu não tenho outra alternativa para ir a não ser cumprir aquilo que Deus tem para que eu cumpra. E Deus tem um propósito e um destino para você. Aleluia. Nesta noite, se você crê nisso, irmão, glória. Deixa eu te perguntar, você crê nisso? Porque deixa eu te falar uma coisa, se você crê nisso, a circunstância a qual você vive, ela não vai parar você. Não vai brecar a tua história aqui neste lugar. Porque a tua história não começou a partir do teu sonho. Você não veio para cá para viver um sonho europeu, irmão. Você não veio para cá para viver um sonho em Portugal, porque você fugiu do país de onde você estava, porque o recurso estava pouco. Não é sobre isso. Eu não estou na Inglaterra porque eu estou querendo ver um sonho britânico. Não é sobre isso. Eu estou lá porque o Senhor me constituiu uma voz profética naquele lugar.
E é lá que eu quero viver as maiores promessas que Deus tem estabelecido para viver naquele lugar. Quero te convidar a ficar de pé, por gentileza. Quero te convidar a ficar de pé, por favor. Ah, meu Deus. E o verso de número 7 diz bem assim: porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você. Amém, irmãos? Há uma mensagem de Deus para você. Há uma mensagem de Deus para nós nesta noite, dizendo bem assim: não tenha medo. Aleluia! Não tenha medo. Volta para casa sem medo. Volte para casa com coragem no coração, com fogo nos olhos. Ah, mas eu moro longe. Vá para onde você mora, mesmo longe, mas ousado, cheio de Deus, alimentado pelos céus. Vai e volte, mas cheio de Deus, na direção de Deus, irmãos, porque é muito melhor congregar aqui, morar longe, na direção de Deus, do que morar à sombra da igreja e viver distante da vontade de Deus. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por alguém nesta noite. Eu quero orar por alguém nesta noite. Alguém que ouviu uma mensagem de Deus e foi relembrado nesta noite. E que mensagem é esta? Que foi o Senhor que te originou, que gerou você, que o Senhor formou você, que o Senhor tem constituído você, e é com você, e é através de você, apesar de você ser quem você é que Deus vai manifestar o poder dele neste lugar. Eu quero te convidar a orar comigo nesta noite. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não estou aqui para me limitar até as minhas próprias limitações. Eu não quero aqui acentuar os meus limites. Eu não quero maximizar as minhas fraquezas, porque foi o que o profeta fez. Maximiza as fraquezas, maximiza as dificuldades, maximiza, eu não posso, não tenho nenhuma habilidade. Deus não está procurando a tua habilidade, Deus quer você. Não é a tua habilidade, não é naquilo que você é bom. Deus não está à procura daquilo que nós somos bons, irmãos, porque é através de Deus que as coisas acontecem. É através de Deus que o rio flui, que a porta se abre, que a cura acontece. É através de Deus que o inimigo cai por terra, que os demônios são expulsos, que as enfermidades são curadas. É através de Deus. Deus não veio buscar aqui a tua habilidade, Ele veio buscar você. Aleluia! Glória! Aleluia! Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero te, pastor, posso convidar a vir aqui na frente? Quero te convidar a vir aqui à frente.